Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este webinar IoT em Ação criando um moderno sistema para hospitais. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Este é meu e-mail, blog e nossa página no Facebook. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Esta é a nossa agenda de hoje. Nós vamos fazer um rápido overview do RadStudio XZ8, o que temos nesta versão do produto. Vamos falar da arquitetura e uma visão geral da aplicação posto de enfermagem, né, de como construímos esta aplicação simulando o atendimento em um hospital ou um posto de enfermagem, uma clínica, né, incluindo aí as tecnologias utilizadas nesse processo. Vamos fazer uma demonstração da utilização da aplicação, né, com beacons e toda a tecnologia aí, empregada neste exemplo. E ao final, resumo, perguntas e respostas. Iniciando então por uma visão geral do RadStudio. RadStudio XZ8 é a versão atual do produto. O Rad é uma plataforma para aplicações conectadas, que suporta desenvolvimento para o Windows, Mac, Android, iOS e agora IoT, Internet das Coisas. Né? Então, hoje nós suportamos soluções realmente de nível industrial prontas para os negócios do futuro, integrados especialmente a estas novas tecnologias, como beacons e outros milhares de devices que são baseados em Bluetooth Low Energy. O RadStudio XZ8 está pronto para corporações. Você consegue construir soluções de nível realmente industrial e que suportam grandes cargas de trabalho, que suportam as tecnologias mais recentes disponíveis. É um ambiente 100% conectado, nós suportamos todos os protocolos de mercado, incluindo agora Bluetooth Low Energy, mas também Wi-Fi e qualquer tipo de comunicação com devices e dispositivos inteligentes. RadStudio é realmente multi-device, ou seja, nós conseguimos criar uma única aplicação que vai rodar corretamente e de maneira nativa em Windows 32 e 64 bits, em Mac, em Android, em iOS e agora também integrado à internet das coisas. Então é realmente um ambiente de desenvolvimento multi-device, multi-dispositivo. Né? Pronto para IoT. Temos componentes para detecção de proximidade, informação de dispositivo, coleta de dados de sensores, qualquer nível de integração com a internet das coisas, o que vai tornar suas aplicações muito mais dinâmicas e muito mais atrativas para o seu público, né? Muito mais responsivas ao ambiente onde essas aplicações estão sendo executadas. Nós vamos falar também um pouco do MS. O MS é um middleware para suporte a APIs customizadas REST. Então você desenvolve sua camada de negócios em REST JSON e hospeda esta camada de negócios no EMS. Isso está acessível por qualquer plataforma e por qualquer tecnologia. Então nós vamos falar também do MS com notificação push integrada. Você pode ter notificação push direto em sua rede, integrado em sua aplicação. Ou seja, a RadStudio é um ambiente criado por desenvolvedores para desenvolvedores, realmente um device e agora pronto para IoT. Vamos fazer uma visão geral do que é a aplicação do posto de enfermagem, a aplicação para uma clínica ou para o atendimento de um hospital. O cenário aqui proposto, né, é um consultório, né, seja ele numa clínica ou num hospital. Nós vamos utilizar o MS para construir os métodos necessários para enviar notificações push, fazer as consultas de dados do paciente, login, etc. Numa visão geral, o que vai ocorrer é que o paciente vai fazer check-in com seu smartphone quando ele chega ao consultório. Então, existe ali um beacon, e esse beacon identifica que ele está na área do consultório, ele está na sala de espera, e isso permite que ele faça o check-in, que ele avise que ele já está na sala de espera do consultório. Né? Uma vez que ele faça o check-in, a enfermeira vai receber uma notificação push via o EMS. Com essa notificação push, a enfermeira coloca esse paciente ali na lista de atendimento. Uma vez que ele esteja pronta para receber esse paciente, o paciente, por sua vez, vai receber uma notificação também enviada pelo EMS,
avisando que ele pode se dirigir a uma determinada sala ali do hospital ou da clínica, né? Então, essa interação toda ocorre com os beacons, porque os beacons é que vão notificar da proximidade do paciente ou da enfermeira em relação a uma determinada posição nessa clínica ou hospital. Então, quando o paciente chega na sala de espera, ali tem um beacon, né? E quando o paciente também chega ao posto de enfermagem, também tem lá um dispositivo, um beacon, que sinaliza que ele está dentro daquela sala ou daquele local para atendimento, né? Além disso, nós vamos utilizar também a aplicação para capturar as batidas o batimento cardíaco do paciente. Então, um device desses utilizado para a prática de esportes, com Bluetooth Low Energy, nós vamos também capturar isso automaticamente. Poderemos capturar outros dados do paciente, como peso. Hoje você tem dispositivos Bluetooth para todo tipo de sensores, né, existentes. Então, desde balanças com Bluetooth, onde você captura o peso ali automaticamente para fazer um log. Esses dispositivos que vamos utilizar hoje para capturar o batimento cardíaco do paciente e outros mais, né? Tem para temperatura, tem para várias realmente aplicações, né? E todos os dados são armazenados nesse contexto numa base de dados Interbase que está rodando dentro do nosso MS, que é o nosso servidor REST. Ok? Então esta é a visão do que nós vamos construir hoje. Vamos falar um pouco da arquitetura desta aplicação que nós vamos demonstrar hoje, né? Então, toda a integração dos projetos ocorre via MS, seja uma aplicação FireMonkey mobile, desktop, uma aplicação VCL, você consegue integrar todas essas aplicações via MS, enviando e recebendo dados em JSON através de chamadas REST. No MS também é possível enviar notificações push. Então, o MS suporta notificações push, seja CGM, né, o push do Android, ou seja o push do iOS, todos integrados via o EMS. Na parte de internet das coisas, nós vamos trabalhar aqui com um dispositivo desses de capturas de batimentos cardíacos, né, utilizado para prática de esportes, né? E eu vou mostrar também para vocês um projeto, exemplo, né, de como conectar uma balança dessas com Bluetooth para captura de peso automaticamente, uma ou várias balanças simultaneamente. Então, e aí vou mostrar essa balança aqui, um exemplo disso em um vídeo para vocês. E também vamos apresentar a integração com os beacons. Então, essas são as partes que compõem esta aplicação. Nós vamos dissecar uma a uma, né? Eu vou mostrar o MS, depois a integração com Bluetooth e beacons, para que vocês compreendam como a aplicação foi construída, né? Um pouco mais de detalhes técnicos desses dispositivos. Então, nos beacons, um deles vai estar localizado no que nós vamos chamar de sala de espera, né? E aí o paciente vai caminhar, e no momento que ele estiver próximo ao beacon, com a aplicação executando, vai detectar e vai permitir que o cara faça um check-in, né? Então ele vai logar com as credenciais lá do MS e nesse momento a enfermeira que está lá aguardando para atender os pacientes, fazer o primeiro processo na triagem, vai receber uma notificação via MS em seu tablet, né? Ela vai confirmar que o paciente pode ser atendido e o paciente então recebe uma notificação em qual sala ele deve que ela está disponível, eventualmente poderia indicar aí uma sala que ele pode se dirigir, etc., pensando isso num hospital grande, onde você tenha diversas salas para atendimento, né? O segundo beacon vai estar localizado na sala de triagem, então nessa triagem é onde vai ocorrer, onde a enfermeira vai receber o paciente, vai ali configurar dados, nomes, etc., então fazer a captura dos batimentos cardíacos usando o Bluetooth Low Energy, com um desses dispositivos que nós vamos mostrar para vocês, e todos os dados são armazenados numa base Interbase lá no EMS. Tá? Então essa é uma visão geral do que nós vamos construir. Há algumas interfaces das aplicações, né? Então essa aplicação do paciente, ele inicialmente apresenta aqui um status que você deve estar próximo ou na sala, né, de espera para que você possa fazer o check-in. No momento que ele detecta o beacon, ele libera o check-in. Então, somente estando no ambiente, na sala de espera, você pode fazer o check-in. Uma vez feito o check-in, ele vai ficar num aguardo para que a enfermeira o chame e esse chamado vai ocorrer via um push notification, né, enviado via o EMS. Essa é uma visão geral da aplicação da enfermeira, né, de como a enfermeira está interagindo com esse sistema, né? Então é aqui onde nós vamos permitir que ela
verifique os dados do paciente, capture aqui os batimentos cardíacos e se você tiver conectado, por exemplo, a uma balança, também por Bluetooth, capture, por exemplo, o peso e outras N informações de dados vitais. Existem dispositivos disponíveis para a maioria das situações já no mercado e com um custo bastante acessível, né? E aqui uma visão do servidor EMS, isso nós vamos detalhar agora. Então, vamos lá, a gente vai agora olhar pedaço por pedaço disso, como é que cada parte dessa aplicação funciona, né? Então, vou começar ali por uma demonstração do EMS, tá ok? Muito bem, o assunto então é EMS no RadioStudio. O que é EMS? Bem, o EMS é um servidor middleware que está pronto para uso, né? É um produto independente do rádio, é comercializado à parte. E o EMS tem alguns recursos já prontos, desenvolvidos e disponibilizados para você. Por exemplo, gerenciamento de usuário e autenticação. Isso é parte do produto, você não tem que se preocupar com gestão de usuários, né? Você pode integrá-lo, inclusive, a um servidor AD, Active Directory, LDAP, né? Mas ele tem todo o gerenciamento de usuários já integrado e pronto para uso. Você vai criar, na verdade, módulos carregáveis, APIs, em REST, que vão trocar dados com a sua aplicação em formato JSON, seja mobile, desktop, o que for, né? Ou qualquer outra plataforma, porque é REST standard, né, do que nós estamos falando. Você consegue, a partir do EMS, ter acesso a qualquer banco de dados corporativo, e o EMS também tem um banco de dados embutido, baseado no Interbase, que faz parte do produto, é licenciado junto com o produto, né? E ele tem, além disso, um console web onde você administra usuários, onde você administra os dispositivos que estão conectados e tem analytics, ou seja, o MS registra, através de uma infraestrutura de analytics, tudo o que está acontecendo na sua aplicação, os métodos que estão sendo usados, os usuários conectados, etc. Então a ideia do MS é uma solução de back-end robusta para aplicações mobile e integração com aplicações desktop. Está pronto para cloud e é muito fácil de distribuir. A ideia é que você possa também utilizar isso para distribuir aplicações para o seu usuário final, porque o que importa são os usuários que estão conectados nesse contexto, né? Então você pode ter o MS licenciado com N usuários distribuindo aplicações para os seus clientes finais, tudo isso nas nuvens. Então essa é uma visão geral do que o MS permite, né? É o seu servidor de dados REST privado disponível nas nuvens. Totalmente multi-tile, né? Então você constrói packages e as hospeda neste serviço, né? E elas vão se comunicar com bancos de dados que podem estar instalados localmente ou bancos de dados que você tem aí de alguma forma disponíveis nas nuvens. Tá? Aqui é uma visão geral do Analytics, do MS, então você tem uma visão geral das APIs, do que está sendo utilizado, etc. Né? Na prática, você vai criar módulos no RAD, né? E esses módulos são hospedados, né, no servidor EMS, ok? E então eles respondem com informação APIs REST com JSON, né? E o licenciamento é por usuário, né? Chamadas e aplicações são ilimitadas, ok? Algumas novas features do MS no XZ8. O MS foi introduzido lá no XZ7 e aqui a gente está adicionando algumas novas funcionalidades, como o push integrado. Então, o push permite que você envie e receba notificações push diretamente do console do MS ou através da sua aplicação. Né? Você consegue fazer tudo automatizado. Suporte com Active Directory integrado, né? Pooling de conexão com banco de dados. Também é uma feature que foi adicionada no XZ8. Também exportação dos dados analíticos, se você precisar remeter isso para alguém ou fazer uma análise externa, você pode exportar esses dados para análise, né? toda a parte de analytics, toda a utilização das APIs, usuários conectados, etc. E um console cliente para gerenciar as contas do usuário. Então, além da interface mobile, você tem agora também um console desktop para gerenciar usuários de uma forma bastante produtiva. Então, essas são as features que nós agregamos no EMS no XZ8. Né? Então vamos lá, vou passar um pouquinho aqui para o RAD, né, antes de falarmos mais detalhado sobre push. Né? Depois nós vamos falar então do push integrado a esse contexto do MS. Vamos explorar um pouco do MS e entender como ele funciona. Né? Então quando você cria uma nova aplicação aqui
no RAD, você pode, no Delphi ou CBuilder, você pode criar uma package EMS. Né? A package EMS ela vai possuir alguns recursos previamente definidos. Né? Então, vamos criar aqui uma package com alguns recursos para teste. Né? Vou dar um nome para a package. Você vai definir quais são os seus endpoints iniciais, ou seja, quando a gente fala em REST, nós estamos falando de HTTP puro. Né? Então você tem basicamente os métodos de get e post, né? E delete. Né? Então nós vamos criar aqui uma package exemplo com get e getItem. Okay? E o resultado final é uma BPL criada em Delphi. E aqui nessa unit é onde você vai criar seus métodos, né? Onde você vai implementar a funcionalidade, as regras de negócio de sua aplicação. Né? Toda package vai ter no mínimo um método get e um getItem, que são os standards de um serviço REST. Né? Então você vai implementar aqui os métodos da sua aplicação, né? Sempre retornando dados em formato JSON. Tá? Essa package, quando você tiver ela concluída, você distribui dentro do console, né, do EMS. O que nós vamos ver aqui é um console de teste do EMS, uma aplicação console dentro do Delphi que vai executar as suas BPLs para que você possa testá-las. Mas na prática, a distribuição da aplicação ocorre via Internet Information Server e em breve via Apache. Então o que acontece na prática é que você tem um módulo final para o IES ou para Apache e vai fazer essa distribuição através desses caras. Né? Então isso vai realmente conferir uma robustez bastante interessante para a sua aplicação. Tá? Então, deixa eu carregar aqui alguns exemplos. Né? Esse é o pacote que a gente criou, similar ao que a gente criou agora. Né? Nós temos aqui basicamente um get e um getItem, né? Devolvendo um array aqui em formato JSON. Então, esse array tem basicamente 3 elementos. Tá? O que nós vamos fazer aqui é construir um JSON, né? Sempre utilizando o conceito de índice e valor. Então, utilizar aqui, construir aqui uma resposta em JSON, tá? Baseado nesse array com 3 elementos, simplesmente para mostrar aí um retorno de dados ocorrendo via o MS. Então, aqui método get vai retornar todo o array, getItem vai retornar um elemento do array que você vai passar como parâmetro. Então, eu vou executar esse projeto. Ó. O que vai acontecer é que ele vai invocar automaticamente. Deixa eu startar aqui nosso Interbase. Está baixado. Agora sim. Vamos lá novamente. O que vai acontecer é que ele vai carregar em memória, né, essa package que nós criamos. Esse servidor, como eu disse, é um servidor de testes. Né? Isso aqui não é a forma que você vai distribuir a aplicação final. Isso vai ser via IS, futuramente via Apache. Mas nós podemos aqui, ó, por exemplo, carregar esse console. E o console vai nos dar acesso à configuração do usuário. Então, isso é parte do MS, isso é integrante do serviço, né? Você recebe isso automaticamente. Você tem aqui visão de usuários, as APIs que estão sendo executadas, né? Então, aqui você pode gerenciar usuários. Como eu disse, agora a gente tem também um console desktop para a criação de usuários, para gerenciamento dos usuários, grupos, né? As instalações são os devices, né, que estão se conectando. E a parte de Analytics. Então aqui você tem gráficos, né, diversos para conseguir entender como é que a sua aplicação está sendo utilizada, né? De que forma a sua aplicação está sendo utilizada pelos usuários finais. Tá? Então, vou tomar aqui provavelmente um período aqui onde tem atividades. Né? Então aqui você consegue ver alguma atividade aqui acontecendo. Tá? Então, esse Analytics vai registrar tudo que está ocorrendo com o seu servidor MS automaticamente. Você vai ter acesso a quais são as APIs que estão sendo chamadas, quais são os métodos mais utilizados, quais são os usuários que estão chamando quais métodos, e tudo isso pode ser exportado, esses dados, para consulta posterior. Então, esse é o console web do EMS. Tá? E aqui eu consigo também testar, já que isso é REST, né? Então você consegue testar o MS diretamente desde um browser, mesmo que você não construa um cliente. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, MyTest,
que é o nome desse serviço, né? Então vamos lá entender isso daqui, ó. O nosso serviço aqui, o nosso resource name, myTest, é o nome que nós demos para esse serviço aqui criado nesta package exemplo, né? Então, invocando aqui o myTest no browser, ó, né, essa aplicação, o nosso console está rodando na porta 8080, tá, localhost, myTest está retornando aquele array com os 3 elementos JSON, né? Mas nós podemos, por exemplo, usar o getItem. Então, o que vai acontecer é que ele vai invocar um dos métodos, um dos valores, né, vai retornar um dos valores daquele array, né? Se nós ultrapassarmos aqui o limite, ele vai dar o index out of range, obviamente, que são só 3 elementos no array. Então aí, diretamente do browser, fazendo uma chamada ao nosso EMS, isso para mostrar que é REST Standard, tá, ok? Muito bem. Outro exemplo aqui em REST. Deixa eu fechar esse cara. Pegar aqui uma package agora fazendo uma conexão à base de dados. Então, a diferença que existe entre esses dois caras é que esse exemplo basicamente vai se conectar a uma base de dados aqui no Interbase e vai nos retornar uma query, né? Então, essa query vai ser automaticamente serializada em JSON, né? Então, eu tenho aqui 2 métodos, nesse caso, né? Um getRecords, tá? É o get, que é o método default, e um post para enviar atualizações, né? Então, se nós olharmos aqui o método get, bastante simples. Eu estou ativando as 2 queries, né? Nós temos aqui um master detail, estou ativando as 2 queries, né? Ordens e customers, ok? E o FireDAC tem aqui um adapter que vai salvar esses 2 caras para um string de JSON, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, basicamente que nós temos uma conexão, né? O driver físico é, nesse caso aqui, conectado ao Interbase, tá? O storage do JSON, né? E o adapter. Esse adapter está se conectando, as 2 queries estão conectadas a esse adapter, né? Então, quando nós serializarmos o adapter, ele vai enviar as 2 queries, o resultado dos 2 datasets integrados em um único JSON. É isso que o método get aqui está fazendo, tá certo? Depois um método post para aplicar os resultados, as alterações. Então vou executar esse cara aqui, ó, tá? Ele startou essa package, né? Está disponível para utilização. A gente vai voltar aqui no browser. Aqui ele mostra por default a versão, né? E aí nosso método, lembra que aqui, ó, o nosso recurso chama teste, né? Então nós vamos aqui no browser invocar o teste e o que ele está nos devolvendo é todo o dataset serializado em JSON automaticamente, ok? Isso vai ser recebido do outro lado por um client, serializado novamente em um dataset utilizado e aí o delta dessas alterações enviados para o servidor. Eu tenho aqui, deixar esse cara rodando, nós temos aqui um client desktop, tá? Consumindo esse serviço, né? Então você tem um adapter para fazer o processo inverso, receber esse string de JSON e transformá-los em 2 queries novamente, né? Então aqui no nosso form nós vamos fazer um getTables, tá? Vamos executar esse projeto. GetTables está lá o nosso master detail, né? Basicamente o que você tem aqui no getTables é uma chamada a esse método. E o getData, ele está fazendo o get dos dados lá do nosso servidor, do nosso serviço EMS, né? Então, uma aplicação desktop utilizando os dados via REST no serviço EMS. Tá, ok? Então, bastante simples, né? E realmente bastante produtivo, ok? Então, essa é uma visão geral do que o MS nos permite, né? Então, de como está estruturado o serviço do MS, né? Vamos falar um pouco agora do Push Notification. Bem, o que são então notificações push? Né? Notificações push é um mecanismo para enviar notificações para essencialmente dispositivos móveis neste momento, né? A sua aplicação móvel ela tem algumas características, basicamente ela tem que se registrar
e autorizar o recebimento dessa notificação. Então, você prepara a aplicação para que ela receba uma notificação push. Você vai se registrar a um serviço de notificações a qual aquela aplicação estará autorizada. Por isso, quando você instala uma aplicação, por exemplo, lá no Android e no iOS, ele notifica você que ela vai receber notificações push. Então, lá no rádio você tem toda a infraestrutura para configurar a sua aplicação para receber notificações push, mesmo quando a aplicação não está carregada, ou seja, o push funciona independente da aplicação estar aberta ou não, é similar ao que ocorre, exatamente igual, na verdade, o que ocorre quando você recebe lá uma notificação do, sei lá, Facebook, e etc. Né? WhatsApp, são todos mecanismos de notificações push. Tá? Nós suportamos hoje Google Cloud Messaging, o GCM do Google, e o Apple Push Notification, o APN do iOS. Então, esses dois são suportados pelo OMS. Obviamente, também é possível utilizar push notifications sem IMS, mas o IMS torna as coisas bastante mais simples. Né? Então, push no Rádio Studio, permissão para receber push. No Android é uma permissão do app. E no iOS você faz uma modificação no arquivo, no entitlement, né? Tudo isso está suportado diretamente na IDE. Nós também suportamos push via os servidores de back-end as a service, como Parsec, Kinvey ou App42, né? Esses caras estamos homologados para eles, então você pode enviar também push notification por esses servidores, além de construir o seu próprio servidor push, se você desejar, ou via MS, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Com suporte integrado, inclusive para broadcast e subscrição. Ok? Então, um exemplo de push notification. Né? Então, voltamos aqui aos exemplos do MS. Nós temos aqui um push client. Né? Então, essa é uma aplicação Android. Tá? Tem aqui um formulário onde nós vamos receber um exemplo de notificações push enviada pelo MS. Então, basicamente, aqui tem um test connection para se conectar ao servidor do MS, mas isso não isso é só para testar realmente se você está visível para o servidor do MS. Né? Mas o que importa é esse cara aqui, o push o push events, né, que vai se registrar, né, no seu servidor de push, está habilitado para receber a notificação. Tá? Então aqui nós estamos fazendo para exemplificar o registro, né, manual mas isso do serviço, né, e a remoção do registro, mas isso numa aplicação real vai estar implícito na aplicação, você vai fazer automaticamente, ok? Vamos revisar aqui qual IP, né, que nós estamos. Então o servidor MS vai rodar aqui no IP final 5, tá? Então vamos colocar aqui, substituir aqui o 22 por 5, tá? Essa aplicação é que vai se conectar no MS. Né? Eu vou carregar o MS usando aqui nosso primeiro exemplo, porque o serviço de push ele é integrado do MS, você não precisa desenvolver nada. Né? Então eu só estou carregando aqui um exemplo do MS para que o console do MS esteja ativo. Né? Nós vamos carregar aqui esse gerenciador do console do MS, que é parte do produto, isso vem lá no bin do Delphi, né? É simplesmente um console para que você teste o seu serviço MS. Então aqui você tem uma forma de enviar uma notificação push. Obviamente isso aqui você pode automatizar esse envio de push via uma aplicação que você construa. Né? Todo o serviço de push está acessível por VCL ou FireMonkey. Mas nós vamos enviar aqui utilizando esse console do MS, que é um console exemplo, que mostra como enviar uma notificação push. Né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Android. Tá? Então, a gente está rodando aqui um Reflector. Tá? O Reflector é um utilitário, tem para Windows e para Mac, e você consegue espelhar a tela do Android aqui via Wi-Fi. Tá? Então, aqui eu estou rodando. Eu tenho aqui instalado a aplicação do Push, né, o client Push. Eu vou aqui o nosso console está carregado, então vamos inicialmente rodar aqui a aplicação do Push, né, o nosso clientezinho, tá? Ele vai, vou alterar aqui, na verdade eu não recompilei, né? Então tá aqui, ó, tá registrado, eu posso testar a conexão, olha, tá visível lá o servidor DMS para ele, né, como você está vendo aí. Vamos enviar aqui uma notificação push. Então, aqui eu vou criar os dados desse push. Vai ser somente Android, então
vamos colocar lá um teste GCM, né? Então aqui o nosso título da notificação, teste GCM, ok? Eu posso aqui determinar se eu quero enviar somente para um ou mais devices por usuário, tudo isso é aqui possível, né? Então, nós vamos enviar para todos os canais, todos os tipos de device, tá? Eu vou dar um send e nós vamos ver essa notificação aqui, né? Isso aqui é um JSON que é enviado para o seu lá para o Google, né? Para o servidor, para o Google Play, né? Ou para o servidor do GCM, que vai bater aqui na aplicação do mobile, tá? Então, vou dar aqui um send, ok? Vamos voltar aqui para a telinha do Reflector, ó, já está lá a mensagem, né? Como você pode ver, está lá, ó, teste CGM que nós mandamos, tá? Recebida na aplicação em Android, né? Então, esse é um exemplo de push notification. Obviamente, se a aplicação estiver fechada, etc., ele vai receber normalmente e você vai tratar isso, exibir ali um badge, né, aquele iconezinho no topo lá do device para notificar o usuário que chegou algo. Quando o cara clica lá no badge, ele abre a aplicação. Tudo isso é suportado. Então, aí um exemplo do push notification, né, dentro do EMS, como é que a gente suporta push notification no EMS. Ok? Vamos em frente. Isso aqui é uma visão um pouco mais detalhada da infraestrutura do push. Então você tem o servidor MS, né? Você tem uma chamada REST do seu cliente que vai acionar o MS para que envie a notificação push e via ou APN, no caso do iOS, ou o GCM, no caso do Android, envia a notificação para a aplicação. Essa é a infraestrutura, o esquema funcional do push dentro do MS. Aqui o console que vocês viram é um console de testes para que você possa testar o envio das notificações, mas obviamente você pode automatizar isso, né? Então um exemplo aqui, ó, Send Push, isso aqui é uma aplicação VCL, ó, o Win32, tá? E você consegue enviar um push diretamente dessa aplicação VCL e ela vai bater no MS e ser enviada a mensagem para os clientes que estejam registrados para receber essa aplicação, só para exemplificar aí o quanto essa tecnologia está realmente disponível para todo o RAD. Não é só FireMonkey Mobile, isso aqui se integra push e integra também serviços de back-end, as a service, BaaS, por todo o produto VCL e FireMonkey Mobile Desktop. Ok? Então isso sobre push notification. Ok, outro requisito para o nosso projeto é integração com Bluetooth e Bluetooth Low Energy, né? Nós vamos utilizar Bluetooth Low Energy tanto para os beacons quanto para a captura dos batimentos cardíacos. Então, falando um pouco aí sobre Bluetooth, né? O que é que nós suportamos hoje em termos de Rádio Studio, Delphi e CBuilder com relação a Bluetooth, especialmente Bluetooth Low Energy, que é o que equipa a maior parte desses tipos de dispositivos, né? Então, tanto VCL quanto FireMonkey estão 100% habilitados a conectar-se com aplicações, com dispositivos Bluetooth e Bluetooth Low Energy. Okay? Temos dois componentes, um para Bluetooth e um para Bluetooth Low Energy, e os dois estão disponíveis tanto para VCL quanto para FireMonkey. Fazendo um pouco aí de distinção entre as duas categorias, né? Então, você tem o Bluetooth clássico, né, ou Bluetooth standard, onde obviamente a taxa de transferência de dados é maior, porém ele exige pareamento, né? Exige conexão um para um, né? É o Bluetooth Standard que você usa, por exemplo, no Viva Voz do seu celular, né? E o Bluetooth Low Energy tem um baixíssimo consumo de energia, então alguns dispositivos chegam a ter bateria aí que vão durar até 3 anos sem substituição, né? Enviando algum tipo de informação, uma quantidade de informação menor, a taxa de transferência dele aqui é menor de 100K, né? E normalmente é o que é utilizado nesses dispositivos de saúde, relógios inteligentes, etc. Geralmente esses dispositivos de vestir, né, wearables. Okay? Então essas são as duas tecnologias suportadas, nós suportamos as duas. Em termos de plataforma, é importante fazer algumas distinções. A API do Bluetooth e do Bluetooth, especialmente Bluetooth Low Energy, não está disponível universalmente em todos os sistemas. Como você pode ver,
no Android, né, você tem a partir do 4.3 o Bluetooth Low Energy disponível, né, até então somente o clássico. No iOS não tem disponível o Bluetooth Standard, ele no sistema operacional, não importa onde você está construindo sua aplicação, isso não está disponível em termos de APIs, somente Bluetooth Low Energy, né, acima do iPhone 4 e iPad 2. iPad 2, segunda geração, aí, os modelos mais novos, alguns também não funcionam. Então, isso é algo para os equipamentos realmente mais novos, né, especialmente Low Energy. No mundo Windows, somente o clássico, o Bluetooth LE é prometido a, algum suporte no Windows 8, mas na verdade as APIs estarão realmente disponíveis somente no Windows 10. Tá? Existe algo aí no Windows 8, mas não é standard. Agora no Windows 10 provavelmente vai ter o suporte tradicional que você encontra nas outras plataformas. E no Mac está disponível ambos, o clássico e o LE, o Low Energy, disponíveis no Mac já há algum tempo. Né? Então, essas são as plataformas suportadas pela infraestrutura de Bluetooth, independente da ferramenta que você está utilizando. É importante ter isso em mente. Tá? Mas hoje, qualquer Android mais recente vai suportar, iOS mais recente vai suportar, e geralmente a aplicação para Bluetooth Low Energy é uma aplicação para mobile. Então, não há uma preocupação tão grande aí com isso no mundo desktop, né? Windows, por exemplo. Ok? No RAD, você tem APIs nativas para os dois, né? São dois componentes. Você pode aplicar Bluetooth também no App Tethering, que é nosso framework para troca de informações entre devices. Você pode conectar um device, uma app, com outra app, enviar informação e receber informação via Bluetooth. Né? São dois componentes bastante serem utilizados. Ok? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês disso funcionando. Então, essa é uma aplicação que captura os batimentos cardíacos. Né? Nós vamos utilizar isso integrado no nosso projeto da clínica médica e do hospital. Então, vou carregar aqui este projeto, tá? Esse é um projeto que vai fazer a captura dos batimentos cardíacos. Você tem aqui um componente Bluetooth Low Energy, é tudo bastante simples. O único detalhe é que você, bom, obviamente você tem aqui uns eventos, então que vão ser disparados conforme a informação é recebida, né? Então, esses devices, eles na verdade enviam uma informação que é chamada de característica. Dentro da característica, você tem que dissecar a informação que você espera. Né? Então, quando você ativa esse cara, ele vai tentar fazer um discovery dos devices que estão disponíveis. Né? Quando ele termina o discovery, esse evento aqui é disparado e aí você consegue listar quais devices você encontrou ou não encontrou. Né? E no momento de capturar as características, você vai para cada. Existem padrões, então, quando você pega esses devices que, por exemplo, são captura e batimento cardíacos, todos eles vão ter essa informação básica disponível. Então, você pode fazer de uma maneira genérica praticamente para todos os devices. Quando você vai para uma balança, então você vai ter ali um standard para captura de informação de balança, por exemplo, capturar o peso. Né? Não é por fornecedor, mas é um standard para o grupo, para o tipo de equipamento. Tá? Então, basicamente, você tem que dissecar essa informação, fazer as conversões de tipos de dados e exibir a informação. É bastante simples. Né? O único detalhe é o seguinte: o que você precisa configurar. Né? Esses devices, vamos lá, esses Universal ID que você vê aqui, né? Esse Universal ID que você enxerga aqui, ele é dado pelo fabricante ou muitas vezes por um grupo de produtos. Então, esses dispositivos que capturam batimento cardíaco, em geral, eles vão utilizar esses IDs que você está vendo aqui. Mas no manual do produto sempre você encontra essa informação ou no site do fabricante. Em geral, os dispositivos standard vão usar essa ID para captura de batimentos cardíacos. Existem IDs para cada grupo de equipamentos. Né? Para que serve isso? Isso serve para diferenciar um grupo de equipamentos de outro. Ou seja, eu quero capturar a informação desse device. Se você está num ambiente com vários devices, essa é a maneira de focar em um tipo de device ou em um device em particular que você queira. Existe um número de série, então se você quer focar particularmente em um único device, é possível através do número de série. Aqui ele vai capturar qualquer device que esteja neste grupo de Universal IDs de Bluetooth
que esteja na sua região, né? Dentro acessível à sua área aqui de cobertura. Tá ok? Então eu vou executar essa aplicação aqui no Android, tá? Podemos executar também no Mac. O Mac tem suporte a Bluetooth Low Energy. Então aqui vamos testar aqui a conexão com o PA Server, tá? A gente está conectado no PA Server. O PA Server está rodando aqui no Mac, né? Então nós vamos enviar esse projeto lá para o Mac inicialmente, né? Vamos ver como ele se comporta. Exatamente o mesmo código, veja, a gente vai rodar no Mac e vai rodar no Android. Então, aqui está a aplicação carregada. Eu estou aqui com o leitor de batimentos cardíacos em mãos, né? E eu vou tentar ativá-lo. A leitura não deve ser exatamente precisa, tá? Porque o correto é você instalar isso daqui com aquele cinturão, né? Como se você estivesse praticando realmente uma atividade física lá. Mas ele encontrou, né? Vamos ver se ele começa a capturar aqui está capturando, né, os batimentos. Não é exato porque não está utilizando o cinturão, né? Eu vou passar aqui para o Android. Então vamos lá, vou compilar exatamente a mesma aplicação para o Nexus, tá? Vamos então enviar a aplicação para o Android. Está aí compilando, fazer o deployment. Aí está a mesma aplicação executando no Android. Vou ativar aqui o dispositivo e a gente vai aguardar ele iniciar a captura da informação. Tá aí. Em alguns segundos deve começar a exibir. Aí. Então, a mesma aplicação, rodamos tanto no Mac quanto no Android. Isso para exemplificar o uso de Bluetooth, né? Bluetooth Low Energy nesse caso. Estamos utilizando aí um device. Depois, ao final, eu vou listar os modelos do device utilizados, né? Mas um desses card spot utilizados aí para corrida, bicicleta, etc. Ok? Então tá isso sobre Bluetooth Low Energy e Bluetooth. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os beacons, que também são um dos requisitos para a construção dessa aplicação. Ok, nosso assunto agora é proximidade com beacons. Então vamos entender como o Rádio Studio XZ8 se integra com esse novo tipo de device que é parte da chamada Internet das Coisas, né? E que basicamente ele permite construir aplicações com informações de proximidade, né? Então, um beacon ele vai fornecer informações de proximidade e identificação, ou seja, você sabe com qual dispositivo você está trocando mensagem, né? E qual a distância você está desse dispositivo, né? Basicamente, um beacon é identificado por um Universal ID, né? E ele tem uma espécie de versão, né, ou número serial, aqui esse Major ID e Minor ID. Esses dois caras te ajudam a identificar unicamente um device, ou seja, se eu quero exatamente falar com um device em particular, né? Você tem dois principais padrões, iBeacon, criado pela Apple, e o Alternative Beacon, que é mais genericamente utilizado, mas na verdade hoje os smartphones e até um computador, um Mac, né, um MacBook ou qualquer outro computador com SX, eles entendem os dois padrões. Então, a maioria dos sistemas operacionais atualizados, iOS, Android e que tem suporte a Beacon, vão entender os dois padrões indiferentemente. Não, mas existem aí dois padrões no mercado, a maioria emula os dois padrões, tá? Exceto alguns devices muito específicos. Tá? E o que você pode fazer? Então, aqui alguns exemplos, né, de dispositivos chamados beacons. Existem inúmeros formatos e modelos com mais ou menos funcionalidades. Você vai encontrar aí na internet muita coisa sobre isso já. Mas a ideia é
obter informação de proximidade. Obviamente, alguns oferecem mais. Existem beacons que capturam temperatura e enviam para você via Bluetooth. Existem beacons para umidade relativa e para um montão de outras possibilidades. Né? Mas a ideia é saber o quão próximo você está desse beacon e aí tomar uma ação em função disso, ou seja, entrada e saídas de área. Né? Você consegue saber uma pessoa em que lugar da empresa ela está, ou no caso do hospital, em que sala ela está. Em grandes lojas, grandes magazines, conseguir guiar uma pessoa para uma determinada seção, por exemplo. Então, tudo isso é possível com beacons, né? Tomar uma ação baseado em saber que você está próximo ou não. Então, é possível saber qual é o produto que a pessoa está visualizando ali, porque ela está próxima de um beacon. Então, naquela seção, você tem determinado tipo de produto, por exemplo, pneu, e aí eu consigo dar na aplicação mostrar uma lista de preços dos pneus que ela está vendo ali próximo daquela seção, por exemplo, numa grande loja, né? Eletrodoméstico, seja o que for. Então, essa é a função básica, né, o que se pode fazer com um bico. Né? Alguns exemplos de uso, então, em lojas, né, como a gente estava dizendo, mas mais que isso. Né? Então, você pode, por exemplo, colocar beacons em grandes áreas de uma loja e aí ter informação sobre os produtos que eu estou próximo. Ou enviar uma informação, por exemplo, de uma promoção para o cliente quando ele passa próximo à sua loja dentro de um shopping. Tem aí várias aplicações. Então, esse é um dos casos de uso, né, para beacons. Né? No RAD você tem um componente, né, com algumas configurações, especialmente aqui você tem que configurar as regiões. O que são as regiões? São os universais ID dos beacons que você vai monitorar, né, é isso que ele chama aqui de região. Isso está disponível para iOS, Android e OS X, ou seja, o Windows hoje, na versão atual, não suporta o protocolo dos beacons. Na verdade, ele consegue identificar o dispositivo, mas não tem APIs disponíveis. É provável que o Windows 10 traga esse suporte. Né? Na versão 8 atual, até a última release do 8, não está disponível. Tá? Suportamos dois padrões, naturalmente, e você tem eventos onde você recebe as informações, ou seja, se eu entrei na área de um beacon, se eu saí da área, etc. Né? E qual informação o beacon está me enviando. Né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês um exemplo. Então, vou carregar aqui um projeto. E a gente vai executar ele aqui no Android. Vocês têm uma ideia? Ó, esse aqui ele é o mais simples utilização. Você tem um componente aqui com um bico, algumas regiões monitoradas. Né? Então, esse Universal ID aqui. Nós vamos startar essa aplicação e ele vai capturar a informação do beacon aqui que estiver próximo. Né? Então, eu estou aqui com 2 ou 3 devices. Vou ativar aqui a câmera do celular. Ó. Aqui está o reflector. Né? A gente vai ativar aqui a câmera do celular. E eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, esse é um dos que a gente vai utilizar. Ele é da EM Microelectronics. Né? São dois IDs diferentes. E esse daqui é um para USB, basicamente para teste de aplicação. Esses têm bateria, esses dois, então ele independe do computador. Né? Esse USB, obviamente, é mais para que você possa testar a sua aplicação, só para que vocês tenham uma ideia do device que a gente está utilizando. Okay? Então vamos lá, vou compilar aqui a aplicação, deixa eu reconectar aqui o celular, e a gente vai mandar essa aplicação aqui para o device, e vamos monitorar aqui um beacon para que vocês vejam isso funcionando. Então, só reconectando aqui. Aí está. Então, aqui nossa aplicação Beacon Component. Nós vamos compilar para Android, para o Nexus. Né? Tá tudo salvo. Run. Vai fazer a compilação e a gente vai lá para o Reflector. E aqui nós temos a aplicação rodando. Então eu vou startar aqui o monitoramento. Ele vai identificar os devices que estão aí disponíveis. Né? Então nós temos dois beacons ativos, são esses dois que estão aqui. Né? Próximo, né? O USB não está conectado. Ok? Então, uma outra aplicação legal aqui para os beacons, ó, eu vou carregar aqui essa para demonstrar a área, né, onde você está. Então, quando eu startar aqui o monitoramento, ó, ele vai capturar o que estiver aqui mais próximo, né, ele vai me dar o ID desse beacon, ó, é o 29,
597 e está me dizendo aqui a distância que eu estou dele, aqui embaixo, ó, 1 metro aproximado de distância, né? Isso é obviamente sempre aproximado, né? Agora movimentei aqui o celular, a gente se aproximou do outro, ele está aí uma certa distância, está variando aqui a distância, 1,26, agora 2, então isso para mostrar aí um pouquinho de como é a integração com os bicos, é muito simples em termos de código, se você olhar aqui, interromper aqui o monitoramento, em termos de código, ó, essa aplicação da área aqui, né, identifica a área, ela tem também um componente de beacon aqui, mas muito pouco código. Basicamente, o que nós temos é um evento de proximidade para entender se você entrou ou saiu da área dele. Aqui eu estou mostrando a informação ali naquele memo que vocês estão vendo. Então, é realmente bastante simples. Tá? Então, isso é um exemplo da utilização dos beacons, né, e do que você pode fazer com isso. Um outro, rapidamente, que eu gostaria de carregar aqui, né, voltando um pouquinho só ao assunto do Bluetooth, né, esse exemplo aqui ó, é também de uma captura de dados via Bluetooth Low End, esse é para integração com balanças, né, ou Scale, a balança com Bluetooth. Então, você pode ver bastante simples também, um componente Bluetooth, né, e aqui algum código, basicamente identificando o device que eu estou capturando, e aí dissecando as informações e exibindo o peso atual ali que ela vai estar capturando. Nós não temos um device aqui para testar, mas só para mostrar, essa é uma aplicação exemplo para a integração com balanças Bluetooth. Todos esses exemplos vão estar disponíveis para download também, ok? Muito bem, na sequência nós vamos passar então ao exemplo, né, do Nurse Station ou o demo para hospitais ou clínicas, onde nós vamos integrar tudo isso, né, Beacon, a captura dos batimentos cardíacos, né, através do monitor, e tudo integrado com MS, enviando e recebendo essas informações via REST. Ok? Então, na sequência, vamos lá com o demo da aplicação para hospitais. Muito bem, vamos fazer um resumo da tecnologia utilizada no exemplo que nós vamos mostrar em seguida. Né? Nós trabalhamos com FireMonkey, obviamente, para as aplicações mobile, seja no Android e no iOS. Lá no MS você encontra interface construída em VCL, né? Todo o console do MS, vocês vão ver que é VCL. E aí integração com FireDAC, Beacon, integração com Bluetooth. Esses são os componentes utilizados. O próprio MS, né? Então o MS está fazendo a parte ali de gerenciamento de usuários e as notificações remotas, né? Via push. Também aplicamos Open Analytics, vou mostrar para vocês na sequência, e o Interbase, né, que está servindo como base de dados para tudo isso. Tá? Aqui eu tenho o detalhe dos devices utilizados, depois para que vocês possam consultar, cada um dos dispositivos que nós utilizamos, os beacons, dispositivo Bluetooth, nós não temos a balança aí, mas essa é uma das que já foram testadas e funcionam corretamente. Qualquer uma Bluetooth Low Energy vai funcionar corretamente. Os smartphones e tablet, então um iPad e um Nexus, né? Isso é o que foi utilizado para executar a aplicação, vocês vão ver em seguida. Aqui um exemplo da pasta do projeto, mas isso eu vou mostrar para vocês aqui direto no Delphi. Aqui você tem a aplicação do paciente, que vai rodar nesse caso em Android, né? Compilada para Android. Aqui você tem a aplicação da enfermeira, então essa está aqui compilada para iOS, está rodando num tablet, né? Daí o formato aqui mais da tela um pouco maior. E a aplicação, o package do MS, que é onde estão todas as regras de negócio. Tá? Toda a parte de gravação de dados, né? Como você está vendo, e as regras de negócio todas estão aqui. Envio e recepção de JSON, né? E métodos REST. Então essa é a interface aqui desta package no EMS. Né? Então, essa é uma visão geral desse grupo de projetos. Aqui ó, eu tenho, vamos lá no console do MS, esse é o console do MS, então aqui nós temos um pouco dos resultados, né? As chamadas que ocorreram na aplicação e os analytics, o resultado de tudo isso. Então, você tem aqui o que aconteceu, né? Quais são as APIs que mais foram chamadas, em que momento, né? Em que momento do dia, etc. Então aqui ó, os métodos chamados, que são os endpoints, né? Que são os métodos que foram
executados pela aplicação durante os testes aqui e a gravação da aplicação em si. Tá? Então, esse é o console de Analytics, que é parte do MS. Então, aqui todos os métodos que você construiu no MS estão aqui devidamente logados, né? Sua utilização, sua frequência de utilização e etc. Okay? Aqui o console do MS com o log, né, de tudo que aconteceu durante a execução do demo. Tá? Então aqui é possível consultar, os métodos foram chamados, momento que gravou os dados, etc. Você tem um log de tudo que ocorreu. Isso é especialmente útil em tempo quando você está em desenvolvimento, para entender o que está acontecendo. Né? E agora eu vou rodar aqui a aplicação para vocês. Então aí vocês viram a aplicação rodando na prática, né? Os beacons atuando, né? A aplicação reconhece quando chegamos ali onde estávamos simulando a recepção e depois quando chegamos onde seria a enfermaria. Então a aplicação muda seu comportamento em função do local que você está. Essa é a principal utilização de um beacon, né? Você pode fazer a aplicação mudar de comportamento ou tomar ações em função da sua localização. Também a integração com Bluetooth Low Energy, com um dispositivo que captura os batimentos cardíacos. Né? Então, aí foi a demonstração. Aqui, versões, né, do RAD Studio CZ8 e o que está incluso em cada uma delas. Então, no RAD você tem CBuilder, Delphi, o HTML5, também uma versão Interbase CZ7 para testes, né? E algumas ferramentas de terceiro. O RAD está disponível em Professional, Enterprise, Ultimate e Architect. Principais benefícios dessa versão, como vocês viram, total conectividade, então Bluetooth, beacons especialmente, né, que é algo que permite aí a criatividade, né, você utilizar sua criatividade nas aplicações. Né? Realmente estamos falando da melhor ferramenta de desenvolvimento multi-device, você vê a mesma aplicação rodando em várias plataformas, integração com a internet das coisas, tudo em um mesmo ambiente. Né? E também falamos sobre os serviços que já estão prontos, né, como o App Analytics e o EMS, que foram parte dessa composição, dessa solução para hospitais ou clínicas. Né? Então, esses são aí os principais benefícios do XZ8. Alguns novos recursos em linha, então estão ocorrendo os Skill Sprints, é só se cadastrar aqui nessa página, você tem uma ou duas vezes por semana um tópico curto de 20 minutos, mas se aprofundando em algum desses assuntos. Né? Se você for lá na página do Skill Sprints, tem um log de todos os vídeos que já foram, você pode assistir. Acessem um novo community, então toda a informação, agenda, calendário, webinars, blogs, tutoriais, etc., que são lançados agora estão disponíveis no community. Esse é o novo portal onde toda a comunidade de desenvolvedores Delphi, C++, devem se conectar para se manter ali antenados no que está acontecendo. Tem fóruns para discussão, tem perguntas e respostas, bastante interessante. Tá? Aqui nós procuramos adicionar uma referência de toda a tecnologia utilizada, então isso vai estar disponível para consulta na apresentação. Então aqui como configurar o MS, como trabalhar com notificações push, algumas informações da própria Apple, né, e do Google sobre notificações push, onde você vai aprender como é que isso funciona, né, em termos de o que você precisa criar de certificados, configurar lá no painel de controle do portal desenvolvedor da Apple ou do Google. Né. Um pouco mais de detalhes sobre as tecnologias utilizadas, os fabricantes, alguns fabricantes de beacons, para que vocês possam consultar em manual, etc. Dispositivos Bluetooth Low Energy, então esse é o device que nós utilizamos para a captura do batimento cardíaco, mas aqui tem exemplo de outros, né? Aqui o site um exemplo de balança também com Bluetooth que está disponível, tá? Um pouco sobre os protocolos utilizados nessas aplicações Bluetooth Low Energy, como é que você lê e como é que você entende o que ele está te mandando. Então o GATT, que é um dos principais protocolos para esse tipo de dispositivo, aqui você tem especificação e tudo mais.
Mais alguns recursos relacionados especialmente à área de saúde, né? Então, a tecnologia aplicada à área de saúde, alguns links aí interessantes para leitura, para formação aí de um entendimento do que você pode fazer em torno disso, né? São algumas boas ideias aí de utilização desse tipo de tecnologia aplicada à medicina, ok? E nós vamos agora ao vivo, perguntas e respostas, a partir de São Paulo. Aqui estão os contatos, Embarcadero do Brasil, e-mail, atendimento@embarcadero.com.br e o telefone 5643-1333, área 11. Fiquem à vontade para entrar em contato com o pessoal. Então, nós vamos ao vivo, perguntas e respostas a partir de agora.